this my shit. All the girls that be like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui, Só no áudio mesmo, No áudio. meninas. fomos burladas, tentaram No silenciar. silenciar, mas nós não vamos nos calar, estamos aqui para isso. Pois somos mulheres de voz. Exatamente. E pra quem não nos conhece, eu sou a Bianca. Eu sou a Elisa. E a gente tá aqui se maquiando, vocês não estão vendo no caso, mas a gente tá se maquiando e fofocando sobre uma temática que vocês já viram aí. A gente vai colocar como o efeito do protagonista, né? Efeito do programa, eu gostei. Né? Acho que é melhor do que em si Mistura a bem os síndrome. dois. Porque hoje em dia a gente tá vendo as pessoas aqui no Brasil traduzindo como a síndrome do protagonista. E eu acho que isso de síndrome pode acabar confundindo as pessoas para um lugar mais de patologia, que não é o objetivo e que não existe essa síndrome como uma patologia. Exatamente. Então, o nosso objetivo aqui é justamente explicar um comportamento e não necessariamente patologizá-lo, até porque não tem necessidade disso. Mas esse comportamento está sendo, acho que, muito cultural nos últimos dias. E aí, Elisa, eu queria te perguntar, quando você viu esse título ali como uma proposta para esse tema do podcast, o que você achou? Eu achei meio estranho porque eu não sabia dessa síndrome do protagonismo ou como tá falado lá na gringa, né, que é o effect What About Me. Que significa o efeito, mas e eu? Mas e eu? E eu na história. E eu não conhecia, mas assim, não conhecia de nome, porque de comportamento realmente a gente não precisa pensar muito pra notar que isso realmente existe. E tá entre nós o tempo inteiro. E a gente consegue ver isso principalmente nas redes sociais. E o que a Bianca que a gente tava conversando antes, né, é que De nos justamente... sabotarem. De nos sabotarem. É que é muito comum a gente ver isso, por exemplo, no Facebook, como era o Facebook antes, né? Sim, eu gravei um vídeo pro TikTok que, inclusive, me sigam, psi.bianca. Sim. E não só no TikTok, no Instagram. E já aproveita e curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que... Nos stories, assim, joguei. Aham. Assim, talvez você se identifique protagonista, que você não é tão protagonista assim. E não é pra, tipo assim, gente, abaixar a autoestima. Não é sobre isso, a gente vai explicar. Mas enfim, tava lá gravando esse vídeo pro TikTok porque a Elisa colocou um tema pra mim que se chama Ghost Views, que seria visualizações fantasmas. Basicamente, aquelas pessoas que ficam visualizando nossos stories, mas não interagindo. Interagem, aham. E aí eu cheguei nessa conclusão, assim, né? Nessa percepção de que antigamente as redes sociais elas eram muito mais interativas. Então, o Facebook tinham aqueles grupos que a gente fazia, no Orkut tinham as comunidades. E hoje no Instagram e no TikTok, né? Que eu acho que são as maiores redes hoje em dia, não tem muito isso, assim, um grupo em si. Tem tudo em volta de uma pessoa. Então, tem hoje em dia aqueles chats, daqueles grupos, tipo, em que a pessoa, você segue fulano de tal. Tem uma que eu adoro seguir, que é a Sublinhando. A Lisa sabe qual é? Ela tem um chat lá que ela mostra o dia a dia mais pra esse grupo dentro do Instagram, que é tipo um canal que eles chamam. Isso. E lá, as pessoas interagem também. Mas é em volta dela. Não é tipo assim, o grupo das pessoas que são X coisa. Como era tipo a comunidade ou o grupo do Facebook. Exato. E aí, o que a gente vai percebendo? Tudo gira muito mais em torno, então, do performar. Você tem que falar, você tem que se posicionar. Você vira ali a protagonista de toda a situação, né? Porque eu acho que a gente tá vendo cada vez mais, assim, se tem autônomas escutando aqui, de você se sentir, tem que ser uma marca pra se mostrar. Você é seu próprio produto, né? Exatamente. Então você precisa se posicionar. E as pessoas esperam meio que isso de você. Quem não se posiciona, tá se posicionando. E a gente viveu em um movimento em que sim, era importante se posicionar, né, politicamente, importante a gente começar a falar sobre isso. Mas será que é o tempo inteiro? Exatamente. Com todos os temas? Será que E eu tudo tenho... é sobre a gente? Será que realmente aquela pessoa que postou aquela coisa no Instagram era sobre você? Provavelmente não. E aí é uma coisa que isso me tranquiliza muito. Que às vezes a gente pensa muito, tipo, nossa, fulano falou isso, certeza que é pra mim, nossa, isso aconteceu porque a pessoa tá brava comigo. Mas se a gente colocar assim, e a gente vai explicar isso melhor, não é pra se diminuir, mas será que realmente a gente é tão importante assim pra pessoa falar o tempo inteiro e querer sempre a nossa opinião?
Ou é melhor a gente falar a opinião para as pessoas que realmente querem a nossa opinião, que vão valorizar aquilo que a gente tá falando? E eu acho que chega a ser... Acho não, né? É adoecedor a gente viver nessa realidade achando que tá todo mundo observando a gente e que a gente precisa se posicionar a todo momento. Porque quando que a gente vai poder baixar a guarda? Sabe aquela sensação... Imagina, é como se tivesse uma sensação constante que vão encontrar o nosso Twitter... ou X, sei lá, vão buscar, vão lá embaixo e vão achar as maiores atrocidades que você já falou naquela rede social. Você só era uma adolescente de 14 anos. Mas é essa sensação que às vezes pode parecer que tá todo mundo me observando. Ai, gente, eu fui pra tal lugar, tá todo mundo me julgando. Não, tá cada um vivendo a sua vida. E que eu acho que com a gente como mulher, e a gente colocando, né, nessa perspectiva de gênero, sim, protagonismo sempre é dos homens. Sim. A vida foi feita ao redor dos homens, a gente sabe disso. E a gente, só que ao mesmo tempo, então eles já estão ali como protagonistas, eles se veem como protagonistas. Inclusive como modelo universal de quem eles são, né? De tipo assim, do ser humano. Pra falar de o homem e a mulher, é o homem. Não é o ser vivo, o ser humano, é o homem. Enfim, questões aí, né, de ortografia. Mas, para além disso, a gente como mulher se sente talvez nesse lugar de vigilância, porque sim, nossos comportamentos estão sendo julgados, estão sendo observados. O que a gente fala está sendo ali analisado. E a gente sabe quanto que é cansativo manter-se nessa posição. E aí vem as redes sociais, e eu acho que intensificam ainda mais isso. E aí nas redes sociais a gente vê muito uma enxurrada mesmo. Eu sinto que como se fosse um grande tumulto de pessoas falando várias opiniões sobre vários assuntos que às vezes não tem nem conhecimento sobre o tópico. E isso vem muito como... Eu não sei se você tem sentido isso, mas eu sinto que essa geração não é tanto militância. Não tem tanto... Essa geração, a geração dela, né? Não, até mais abaixo. Você acha? Tipo as Valentinas. Não é tanta militância. Eu não acho, pelo menos. Eu realmente não... Talvez eles não conheço Valentinas ainda. Não chegou no seu TikTok ainda? Então, eu acho que não é tanta militância. O que eu tenho as minhas críticas, mas eu entendo também. Só que ao mesmo tempo tem muito de opinião. Então eu posso não militar, porque pra mim é militar, tipo, sempre falar sobre algum tipo de pauta. Mas vem na opinião de tipo, fulano lava o tênis na máquina de lavar roupa. Ai, porque quando eu lavei o meu tênis na máquina de lavar roupa deu muito errado. Nossa, certeza que o tênis não fica limpo de verdade. Nossa, na minha opinião, isso é muito preguiça, isso é muita falta de bom senso. Então, tipo assim, tem uma opinião pra tudo, o tempo inteiro. E até a função, né, de costurar vídeos no meu TikTok. Sim. Eu acho que vem pra isso, né? Tá, eu vi um vídeo, mas eu tenho que falar também sobre isso. Então eu vou pegar uma parte desse vídeo e vou falar em cima desse outro vídeo. E sempre, eu não tô falando, gente, é errado fazer isso. Gente, não faça isso. Não, eu acho que realmente tem motivos para fazer. Muitos. Muitos. E que bom que tem, porque tem coisas que são importantes a gente estar realmente falando sobre fala de outras pessoas e até como interesse mesmo sobre o conteúdo daquela pessoa. Porém, a gente sabe que o Instagram, as redes sociais, TikTok, enfim, podem criar uma ferramenta pensando no bem. Mas será que a gente utiliza essa ferramenta o tempo inteiro pro bem? E quando eu falo a gente, é tipo ser humano, tá? Não é nada pessoal, não. A gente, né, se perguntando aqui. Eu fiquei, quando eu vi esse termo, né, mas e eu? Eu lembro que eu tinha uma ansiedade de, às vezes, acabou de acontecer algo super novo. A gente não vai fazer post sobre isso, Elisa? Né? A gente ficava assim. E agora a gente, cara, será que precisa? Será que a gente tem algo pra falar, acrescentar? Porque antes era tipo, fulano de tal lançou tal música. A gente tem que falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. E aí a gente ficava, tipo, desesperada tentando falar sobre algo e criando opinião, e às vezes a gente nem tinha opinião mesmo, né? Mas acho que a gente sentia nessa obrigação. E é uma obrigação que ninguém falou pra gente, falou assim, estamos esperando isso de você. E assim, tem que falar antes de outra pessoa falar, porque se outra pessoa falar já vai ficar muito batido. Total. Então é uma pressa muito grande. Então quando a gente fala sobre esse efeito do protagonista, é justamente tentar protagonizar tudo na vida de todo mundo. Eu fiquei pensando muito se a Anitta e o Cristóvão Colombo. Que? Você não sabe desse meme? Não. Quem descobriu o Brasil? A primeira a fazer tal coisa no Brasil? A Anitta? Você nunca viu esse meme? Eu nunca vi esse meme. Tem um meme que é isso, assim, é porque a Anitta fala, porque eu sou a primeira brasileira internacional, de carreira internacional. Você nunca viu? Aí o pessoal fica brincando. Beleza. Tinha lá a Anitta, Cristóvão Colombo e fulano de tal, que foram os primeiros a tal coisa. Entendi. E a gente tem um pouco disso, né? Assim, não, tem que ser a primeira a fazer tal coisa também. Por quê? Porque senão você vira aquele... Como que é o nome daquele termo? Porque hoje em dia você não faz mais... Não é mais... inspiração, né? Você faz é a trend.
Como que é o nome daquele negócio que a gente copia os outros? Você Plágio? coloca IB. Aí tá. eu coloco IB. Ah, sim. Só que ao mesmo tempo, se espera muito uma inovação de todo mundo, né? A gente, não sei se você viu que tá tendo a maior história Da Malu Borges? da Malu Borges. Aham. Gente, pra quem não conhece Malu Borges, ela que fica fazendo aquele uau! Hello! Gente, ela é uma diva. Ela é uma diva muito acessível. Eu adoro ela, eu acho muito legal como ela não tem problema de se posicionar. Ela fala, não gostou, paciência. E tem uma coisa assim que ela tava comentando no vídeo que saiu, acho que saiu hoje ou ontem. É que estavam todo mundo falando que ela imitava a Lívia Nunes, né? Sim, eu vi. Porque, tipo, elas usavam roupas parecidas, faziam trends parecidas e etc. E ela falou, gente, às vezes a marca vai mandar pras duas e pra tantas outras a mesma roupa. Às vezes, eles vão pedir pra gente fazer a mesma trend. Por quê? Porque eles querem que apareça e divulgue. E eles querem que isso aconteça porque eles querem que as pessoas lembrem deles com esse jeito. Então é óbvio que a gente vai fazer coisas parecidas. Não, e ela falou muito debochada. Eu adoro essa mulher. Falando, gente, eu vou contar um segredo assim, mas não fui eu que inventei o Arrume-se Comigo. Sabia? E realmente, tipo assim, uau! E a mesma coisa, né? Ela falou assim, o ASMR, eu faço desse jeito, mas cada um vai colocar a sua personalidade ali. Mas vão criando, assim, é isso, né? Esse lugar de rivalidade. E a gente, como mulher, é ensinada a isso, porque todo mundo quer ser protagonista e estar na frente da prateleira. Sim. Eu sou a Cristóvão Colombo, eu sou a Anitta que inventei tal coisa. Me sigam. Eu sou a Regina George. Sim. E aí, realmente, teve muito essa discussão da gata tá plagiando a outra. Só que ela explicou muito isso, tipo, rede social é comportamento. Quanto mais uma coisa está em alta, mais as pessoas vão replicar, vão fazer. E isso é em tudo na vida. E aí você fala, será que você é realmente tão inovador assim? E será que precisa ser tão inovador o tempo inteiro? O quão cansativo é isso e desgastante, porque eu acho que esse lugar da inovação, do protagonismo, é estar ativamente utilizando o teu cérebro para pensar coisas novas. E é algo que é importante pra gente, como seres humanos, de modo geral, que é dividir muito bem a nossa mente entre práticas que são automatizadas, ou seja, que não demandam do nosso cérebro aprender algo, atenção ali. E sim, por exemplo, escovar o dente. Eu não fico pensando, nossa, como que essa cerda passa de um dente para o outro? Não, só tô fazendo. Enquanto outras, por exemplo, pelo menos eu, né? Resolver uma equação, eu vou ter que usar todos os meus neurônios. Sim. Entendeu? Vou ter que usar. E se estar nesse lugar de protagonismo, de ter que elaborar uma coisa nova, de ter que fazer a descoberta, ser o novo Einstein do momento, envolve essa atenção extrema. E a gente, como mulher, já vive muito esse lugar de atenção. Já vive muito essa pressão por estar ali. Então, eu acho que é muito adoecedor fazer isso. Eu tava até pensando, assim, eu vi outro dia aquele pod delas, que levaram a Ana Cardoso. E aí a Ana Cardoso tava falando que ela diariamente entra no Twitter e pesquisa o nome dela. Caramba. Eu fiquei chocada com aquilo. Pra mim ia ser, tipo assim, desgastante. Nossa, o que você tá falando sobre mim aqui? A nossa cabeça já cria abobrinha? Quem dirá ir lá ver o que realmente as pessoas estão falando. Mas realmente é meio doido ver como que a gente ficou, né? Como que isso influencia muito em nós. E aí a gente já vai pro último, mas não menos importante ponto, que é como isso afeta a nossa saúde mental. Porque isso afeta a gente de alguma forma. E assim, a gente até leu algumas matérias sobre isso, a gente viu alguns estudos sobre, e isso afeta cada um de uma forma diferente, então não dá pra generalizar, mas é meio óbvio, assim, quando eu falo óbvio, é tipo uma coisa de equação mesmo. Se você procura tanta validação dos outros, não ter a validação também vai ser um problema. E é impossível ter a validação de todo mundo o tempo inteiro. Sim. Então, quão disfuncional é você estar o tempo inteiro perguntando ou precisando estar com a tua opinião ali. Gente, mas é que eu acho que tal coisa. Mas eu penso que isso. E acho que é isso que você também falou, né? Parece que quando a gente tem que fazer isso, vira uma obrigação. Até quando a gente não quer ou não pode. É que nem aquelas blogueiras que falam assim, gente, desculpa, deu uma sumida por aqui. Foram 5 horas. Sem postar uma história. O resto da história tá aqui, ó. Pontinho. Ai, gente, quase não consegui parar aqui pra falar com vocês. Foram 5 horas. Ninguém morreu. Eu vejo também algumas pessoas falando, ai, eu passei o final de semana sem postar. E tá tudo bem, né? Tipo, ninguém vai falar, meu Deus, a fulana de tal sumiu do mundo. Não,
Tudo bem. Eu acho que eu tive uma dificuldade no início pra fazer isso, assim, porque é aquilo que eu sempre falo pra vocês, rede social não é a coisa que eu mais utilizo no mundo. E aí, mesmo trabalhando com isso. Na verdade, só trabalho com isso, né, no caso. Eu sou a última a saber de todas as trends e coisas assim, mas outras coisas eu escuto, eu gosto de acompanhar. E aí, no início eu ficava assim, tá, mas final de semana é o dia de mais visualizações. Eu realmente vou abrir mão disso? Pô, porque, tá, é importante? É o meu trabalho? É, mas... ninguém vai, tipo... Ninguém tá parando a vida e falando assim... Cadê os stories da Bianca? Não, ninguém está. Ninguém tá sentindo tanta falta assim. A gente não tem que ficar toda hora dando justificativa, argumentando as coisas. E eu acho que quanto mais a gente vai abrindo também... mais as pessoas vão se sentindo no direito de cobrar. De opinar também. E é isso, gente. Às vezes nem a gente tem opinião sobre as nossas próprias decisões. Imagine opinar nas decisões dos outros. Eu acho isso muito sério também. E a gente aprende muito isso na terapia. Você, como psicólogo, e pra quem não sabe, não tá no nosso papel virar pra pessoa e falar o que ela deve fazer. Muito pelo contrário. A gente tá aqui pra tentar tornar a terapia e o processo pessoal da pessoa cada vez mais autêntico. Dar o máximo de recurso pra pessoa, a partir daí desenvolver o dela. Exato. Então, se nem na terapia é um lugar de falar faz isso, faz aquilo... Existe um passo a passo. Exato, existe um passo a passo. Por que a gente se preocupa tanto em fazer isso na vida dos outros? E permitir que as pessoas façam isso também na nossa, né? Sim. Porque quantas vezes a gente também não deixa o outro se tornar protagonista da nossa vida? Exatamente. Aquela pessoa, não, mas é porque é o jeito da pessoa, ela é desse jeito e eu sou mais quietinha. Tá, mas a outra pessoa tá em primeiro lugar na tua vida? Tá ditando, tá narrando tudo? Algo de estranho também tem aí, algo pra se atentar também tem aí. Aonde que está a tua voz, mulher? E eu acho que nisso que a gente tá conversando aqui, Elisa, vem muito também uma ideia, eu acho que tá sendo muito cultural nosso, de sensação de controle, sabe? Gente, eu tô comunicando as coisas aqui, eu tô falando as coisas aqui, e a partir disso, o que eu faço, o que eu falo, vai impactar na forma como você recebe. Eu tenho o controle disso. É meio que tentar dar o controle da narrativa em si. E eu sinto informar, a gente não tem controle da narrativa total. A gente pode ter controle, e nem é controle total, né? A gente pode ter responsabilidade sobre a nossa narrativa. Sim. Mas a do outro, não. Porque às vezes eu falar um oi pra Elisa, ela vai receber isso como uma forma positiva ou negativa, ou neutra, como for. E isso não está na minha alçada. Sim. E acho que nesse lugar do eu, é fechar os olhos pra isso. É achar que tudo, quando eu falar do jeito que eu fizer, isso vai controlar o resto. Como efeito borboleta. Não vai. Não vai mesmo. Quer falar mais uma coisa? Não, eu acho que a gente pode finalizar bem isso mesmo. Que tudo vem pra esse lugar do controle e do eu, que é uma coisa que a gente falou o tempo inteiro. Kim Kardashian e seus selfies. Cara, e isso do controle. Você soube, né? Okay. Que... Lembra que a Kim Kardashian ficou um dia inteiro tirando sei lá quantos mil selfies? Não. Você não lembra desse dia que ela fez até um livro sobre as selfies dela? Quê? Você não sabia que tem um livro que é da selfie dela? Não, querido. Ridículo sim. Cada um faz o que quer, mas eu nunca pensaria em fazer um livro sobre selfie. Ela tem um livro só com as fotos das selfies dela. Caramba. Ela teve um problema no pulso por causa disso, pra fazer esse livro. Você não lembra disso? Foi toda uma narrativa ao redor disso. Como a guerreira E aí a galera tava falando, né? Eu vi alguém, eu não lembro quem tava falando sobre isso, mas que era uma forma... Foi em algum podcast... Ai, gente, eu odeio não lembrar das coisas, de onde que eu consumo as coisas. Mas foi um podcast. Enfim, se eu lembrar, eu vou pedir pro Marcos colocar aí na descrição. A mulher que tava falando, ela tava trazendo como a Kim Kardashian, na verdade, fez tudo isso porque ela tava vivendo uma crise no casamento. E ela, se olhar na selfie, era uma forma dela só se olhar e esquecer todos os problemas. Você entendeu? Caraca, meu irmão, que longo. E viver aquela realidadezinha dela dentro daquele quadradinho da selfie. Era tentar fazer esse controle de uma situação que ela não tem controle, que é uma crise no casamento. Muito, eu fiquei assim, chocada. E a gente tenta fazer muito isso, né? Se fechar no nosso quadradinho, criar Tá tudo bem. Aquilo que a gente já falou várias vezes do Delulu, tô bem, tô ótima. E assim, a gente tenta contornar, tenta controlar uma história que é muito mais complexa do que isso. Caramba, doideira, não sabia desse babado, não. Eu acho que é assim, a gente fecha, né, Elisa? Bom, gente... É isso. É isso, esperamos. E aí agora realmente a gente convida vocês a comentarem aqui. E fala assim, vocês... Aí eu vou falar assim, mas e eu? Mas e o eu?
e eu nessa história. Não, esse vídeo não foi sobre mim. Esse podcast não foi sobre mim. Foi sobre quem? Sabe? Não sei, mas não foi sobre mim, porque eu tô bem tranquila aqui. Eu não tenho isso. Controlar as coisas, eu? Não. Nunca nem vi. Então, conte como que tá pra vocês ouvirem tudo isso. A partir disso também, às vezes, vale compartilhar para aqueles famosos protagonistas que acham que são protagonistas de tudo. Ou as protagonistas. É isso, avaliem, curtam, sigam @psi.bianca e @pod.mulherdevoz. E a gente espera vocês, espero que na próxima vez em vídeo. Sim, é isso, gente. Que Elisa, eu amei que a Elisa está olhando pra onde fica a câmera e sorrindo. E não tem nada. Enfim, gente, é o hábito. Um beijo. Mas voltamos depois com o vídeo. Um beijinho, gente. Tchau, tchau. This my shit. All girls that be like this. She's the queen bee, the star.